Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galiléia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro. Pararam a uma distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou, glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, a liturgia dessa quarta-feira nos oferece para reflexão essas 3 palavras. Tanto o livro da sabedoria, o livro dos Salmos e o Evangelho de São Lucas. Não vou me concentrar nas 2 primeiras, na sabedoria e no livro dos Salmos, mas é importante nós entendermos o juízo de Deus. A primeira leitura está falando do juízo de Deus. Do juízo de Deus que vai ser muito misericordioso com os humildes, com os simples, mas muito severo com os empoderados, com os reis, com aqueles que governam. Então, que essa palavra chegue a Brasília, que essa palavra chegue às capitais, que essa palavra chegue às prefeituras, às câmaras, que essa palavra chegue aos pais e às mães que são empoderados na educação dos seus filhos, que essa palavra chegue nos ouvidos dos sacerdotes que são empoderados no poder de Cristo e que precisam corresponder com o chamado que receberam da parte de Deus, que essa palavra chegue a todos aqueles que agora a escutam, mas também que precisam entender, que essa palavra chegue aos empoderados, donos de meios de comunicação que influenciam a nação. Serão julgados e o julgamento será severo. Não é a palavra do padre, é a palavra do livro da sabedoria, a palavra que veio do coração de Deus. Que essa palavra chegue aos 4 cantos. O juízo do Senhor, ele virá, ele se estabelecerá. Todos nós precisamos assumir a responsabilidade sobre a nossa caminhada e a nossa vida. Bata no peito e diga: eu preciso assumir a responsabilidade sobre a minha vida, mas também diante de tudo aquilo que me é confiado. E aí se vira. No seu trabalho, o empoderamento que você tem na sua casa. Eu não vou aqui ficar detalhando. Depois você pensa e presta contas para Deus, para ver se aquilo que te foi confiado está sendo feito da maneira correta. Amém? Mas eu queria olhar para este evangelho que Deus nos presenteia, para concluirmos o nosso tríduo de oração clamando por milagres,
para que nós entendamos que existe uma proposta da parte de Deus para que nós façamos um caminho na estrada da fé. E esse caminho que o Senhor nos convoca a fazer, eu o defini a partir de algumas palavras verbiais, verbos: crer, obedecer, experimentar, retornar e permanecer. Repita comigo: crer, obedecer, experimentar, retornar e permanecer. Diga comigo: esse é o caminho, essa é a estrada da fé, esse é o segredo do milagre. Vamos olhar para esses 10 leprosos. Eles creram que o Mestre Jesus, eles acreditaram que a única solução para a condição de vida que eles estavam dominados por uma enfermidade na pele, chamada lepra. Era uma enfermidade contagiosa, e por isso era estabelecido para o povo de Israel, para o povo da Samaria, regras que eles deveriam obedecer. Eles estavam excluídos do convívio social, eles estavam excluídos do convívio familiar, e eles não tinham respostas humanas, porque era uma enfermidade que não tinha cura, era uma doença física que não tinha cura. E onde eles acreditaram que estaria a cura para eles? Em Jesus. Então, o primeiro passo que eles dão é de acreditar, porque somente Jesus poderia fazer algo por eles. Os 10 leprosos vieram ao seu encontro e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Eles acreditaram. O primeiro passo que eles deram na estrada da fé foi acreditar. O segundo passo, eles obedeceram. Obedeceram em primeiro lugar a lei do Levítico, no capítulo 13, versículos 45 e 46, que instruía que os leprosos tinham que gritar: impuro, impuro, bater um sininho, ficar longe das pessoas para não contagiá-las. E eles ficaram à distância. Eles gritaram: Jesus, tem compaixão, misericórdia de nós. Eles obedeceram. Diga comigo: acreditar, obedecer. Eles obedeceram, pararam à distância. Eles não eram pessoas alheias à fé. Esse dado é muito importante. Eles professavam a fé de Israel, eles obedeciam a lei estabelecida por Moisés no Levítico, revelada por Deus para conter a epidemia de lepra. Eles obedeceram, pararam a distância, eles obedeceram aos costumes, eles foram obedientes à palavra. E quando nós caminhamos rente ao ensinamento, ao magistério, aquilo que a igreja ensina, trazendo para a nossa realidade, é possível, é extremamente coerente, é profundamente estabelecido que aquele que acredita na lei, na doutrina, que busca viver, ele terá uma possibilidade de abrir-se muito mais aquilo que Deus dirá para que ele faça. E é exatamente isso que nós estamos vendo. Jesus disse para eles, de longe, eu imagino que Jesus gritou. Jesus não tinha problema de chegar perto deles, de tocar. Nós vamos ver em outras realidades de lepra que Jesus vai tocar no leproso. Mas Jesus grita: ide apresentar-vos aos sacerdotes. Jesus obedece à lei do Levítico, do capítulo 14, a partir do versículo 2, que vai mostrar que para uma pessoa ser inserida na sociedade, se ela era portadora de lepra, ela tem que ir até os sacerdotes para que eles comprovem, isso lá no Antigo Testamento,
que aquela pessoa está curada e ela seja reinserida na vida familiar, na vida da fé, na vida social. E o que eles fazem? A gente vê a obediência e a gente vê a fé. Eles estão cheios de lepra. Não existe sinal de cura. Não existe presença estabelecida visivelmente do milagre. Mas eles acreditam na palavra. Eles obedecem à palavra, eles saem da presença de Jesus e eles andam, eles entram no caminho, eles vão no caminho para se apresentarem aos sacerdotes. Saíram da presença de Jesus cheios de lepra, mas ao saírem da presença de Jesus em extrema obediência, a obediência da fé faz com que seja estabelecido o milagre. A palavra vai dizer que no meio do caminho, ele percebeu que já não existia mais a enfermidade. No meio do caminho, ele experimentou, a terceira palavra, o terceiro verbo, experimentar. Aconteceu que ficaram curados, os 10. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando em alta voz. Fez a experiência do milagre na estrada da fé. Saiu doente, voltou curado, porque ele deu crédito, ele deu credibilidade. Não era somente um interesse, mas existia uma fé genuína na pessoa de Jesus Cristo. Fez a experiência. Deus quer que nós façamos a experiência, mas para que nós experimentemos a manifestação do sobrenatural, é necessário acreditar, é necessário obedecer, é necessário caminhar para fazer concretamente a experiência. A palavra retornar é a quarta, é o verbo retornar. Ele atirou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra e lhe agradeceu. Nós estamos fazendo uma campanha, clamando por milagres, de 3 quartas-feiras. Hoje é a última quarta-feira da nossa campanha. Eu tenho certeza que milhares de pessoas experimentaram uma graça, mas eu quero saber quantos retornarão. Mesmo que você não tenha visto presente, estabelecido visivelmente um milagre na sua vida, você entrou debaixo de uma atmosfera sobrenatural e Deus está dizendo a você: vai caminhar na estrada e você experimentará aquilo que eu estabeleci para a sua vida. Mas eu quero saber se o estabelecimento de Deus para a sua vida vai te fazer voltar. Se aquilo que você experimentar, você vai retornar. Aquele samaritano foi além da cura. Aquele samaritano veio vivenciar o que está para além do favor material. Aquele samaritano foi o único dos 10. O único que deixou o material, a materialização da cura, para escolher retornar para o sobrenatural. Nós não podemos buscar o Senhor só quando nós precisamos. Nós temos que sempre estar aos pés do Senhor. Diga comigo: eu preciso estar sempre aos pés do Senhor. Não só nesse tríduo, mas todos os dias. Eu preciso voltar. Eu preciso permanecer, para que eu cresça na intimidade, no relacionamento, na fé e verdadeiramente aquilo que Deus estabeleceu para a minha vida
possa acontecer. Quinto verbo. Permanecer. Jesus disse, o único que ouviu essa palavra. Jesus disse, levanta-te e vai, porque a tua fé te salvou. Não basta ser curado. Fala para quem está do seu lado, não basta ser curado. Não basta, não é suficiente. Não foi suficiente para a vida daquele homem. Os outros 9 não experimentaram a graça da salvação. Somente aquele samaritano voltou e ele ouviu da boca do Senhor, a tua fé te salvou. Eles tiveram fé na palavra de Jesus, mas eles não voltaram para permanecer com ele, para experimentar a salvação. Diante da realidade da salvação, o milagre acaba ficando no segundo plano, porque a primeira coisa que nós precisamos desejar é a salvação. Esse é o caminho, essa é a estrada que Deus quer que nós façamos. Fé naquilo que Deus fala, naquilo que Deus estabelece, fé na doutrina. Nós só seremos sarados da lepra do pecado se nós seguirmos a palavra de Deus, se nós obedecermos a palavra de Deus, se nós formos obedientes à doutrina e se nós voltarmos para estar aos pés do Senhor. É ali que nós vamos crescer em fé, é ali que nós vamos ser purificados, é ali que a intimidade vai crescer, é ali que nós vamos entregar a nossa vida para que dia após dia Ele nos edifique, Ele nos transforme, Ele estabeleça aquilo que Ele tem para nós. Só quem volta experimenta o dom maior que Deus nos dá, que é a salvação. E eu quero ir concluindo com um pensamento de um grande santo, para nós entendermos e fecharmos tudo isso que o Senhor nos falou e está nos falando nessa noite. Os bens temporais, presta atenção nisso, os bens temporais parecem desejáveis quando nós não os temos. Quando você deseja adquirir algo, você juntou um dinheirinho para comprar algo no final do ano, no Natal. Enquanto você não tem, esse bem é desejável. Mas quando você possui, já não tem mais sentido. Os bens temporais parecem desejáveis quando não os temos. Mas quando os possuímos, vemos a sua pobreza, que não pode responder ao nosso desejo. Isso produz a desilusão, o abatimento e às vezes o desgosto. Com os bens espirituais é o inverso. Eles não parecem desejáveis para aqueles que não possuem e que desejam principalmente os bens sensíveis. Mas quanto mais nós possuímos os bens espirituais, mais nós conhecemos o seu valor e mais nós o amamos. Por isso, a importância de permanecer. Porque quando nós permanecemos, nós vamos descobrindo o sabor daquilo que nós desejamos. Porque aparentemente parece que os desejos são das realidades dessa terra. Claro que nós desejamos a saúde e estamos clamando por milagres. Claro que nós queremos libertação e pedimos por libertação. Claro que nós precisamos dos bens materiais porque estamos vivendo nesse mundo. Mas nenhuma dessas realidades satisfaz o verdadeiro desejo que Deus deixou no nosso coração. O desejo que Deus deixou no nosso coração é por algo infinito e não por algo finito que um dia vai acabar, inclusive até a nossa própria vida. Um dia ela vai passar nessa realidade material, nesse corpo material. Porém, quando nós permanecemos, nós vamos fazendo a experiência da visibilidade daquilo que nós desejamos.
a bem-aventurança, o céu. Nós vamos experimentando a felicidade que nenhum homem pode nos dar, nenhum bem limitado e restrito dessa terra, mas somente Deus pode nos dar, somente Ele pode nos levar à realização. Você pode ter uma conta milionária que ela não vai te fazer feliz, você pode ter aquilo que você sempre sonhou, mas você não é feliz. Porque só quando nós voltamos e permanecemos que nós descobrimos o que é verdadeiramente o milagre da salvação. É que nós podemos escutar da boca de Deus: levanta e vai, porque a tua fé te salvou. Nada. Eu não estou aqui para enganar vocês, eu não sou um charlatão para ficar prometendo, para que vocês achem que depois que vocês receberem, está tudo resolvido, que não está. A única coisa que pode resolver os dramas mais profundos da fome, da sede, do desejo que nós temos, do infinito, que às vezes a gente acha que é no finito que a gente vai resolver, é voltando e permanecendo aos pés do Senhor. Só ali a gente vai descobrindo. A gente nem sabia que era aquilo, a gente nem sabia que era a intimidade, a gente nem sabia que era o Senhor. A gente estava procurando nas coisas desse mundo. É tão bonito quando Santo Agostinho experimenta: eu te buscava nas criaturas que não existiriam se o Senhor não as tivesse criado, e eu achava que era aquilo que me satisfaria. Mais tarde eu te amei, ó beleza tão antiga e tão nova, tarde eu te amei, tu estavas dentro e eu te buscava fora, nas coisas dessa terra. Aquele samaritano experimentou o que é verdadeiramente um milagre. Tudo bem, uma intervenção extraordinária. A lepra sumiu, mas também a lepra da alma começou, naquele momento do retorno, a desaparecer, ao ponto de Jesus olhar para ele e dizer: ei, levanta, porque a tua fé te salvou, porque você voltou e você permaneceu. Coloca a mão no seu coração. Respira fundo na presença do Senhor. Feche os seus olhos na presença dEle. Deus está aqui. Deus está aqui, neste santuário. Deus se deixa encontrar como aquele samaritano encontrou. Agora. Deus, como eu quereria que todas essas pessoas que aqui estão, as que me ouvem, as que acessarão esse conteúdo que vai ficar disponível, como eu desejo que elas retornem e permaneçam. Deus, e eu quero te pedir nessa hora, que o Senhor toque profundamente no coração daqueles que não têm voltado, para que retornem. Deus, eu peço nessa noite, que o Senhor alcance aquelas pessoas que ainda não experimentaram, para que ao experimentar, elas retornem, e elas permaneçam. O que nós mais precisamos escutar da sua boca, nessa noite de clamor, é essa palavra poderosa: Roger, Padre Roger, levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Deus, é o milagre da salvação. Eu não tenho dúvida que nessa noite o câncer está sendo curado. Eu não tenho dúvidas que o Senhor está estabelecendo milagres em situações tão extraordinárias em que o Senhor está alcançando. Mas não tem nada maior
do que escutar dos seus lábios nessa noite: levanta-te e vai, porque a tua fé te salvou. Deus, aqueles 9 receberam uma cura física, mas o samaritano, e que eu seja esse samaritano, fala para Deus agora: eu quero ser esse samaritano, eu quero ser esse estrangeiro, que até já foi excluído, deixado de lado. Eu quero ouvir dos seus lábios, eu quero ouvir da sua boca. Deus, vai, porque a tua fé te salvou. Eu quero experimentar o milagre da salvação nessa noite. Eu sei que o Senhor me atraiu aqui para estabelecer na minha vida um milagre, uma intervenção no meu físico, na minha causa, porque eu não tenho outro defensor fora de ti. Mas eu sei que o Senhor nos atraiu aqui com um único propósito: que como aquele leproso samaritano curado, voltou, prostrou-se aos teus pés, te adorou e ouviu da sua boca, Deus, da sua boca, Jesus, saiu uma palavra, e a palavra foi: levanta-te, vai, porque a tua fé te salvou. Chama a atenção dele para a sua fé, chama a atenção dele para o seu propósito, chama a atenção dele, dizendo para ele: Senhor, eu quero permanecer, eu quero permanecer, eu quero permanecer, eu quero permanecer, eu quero, eu preciso. Estava com saudade de ti, Senhor. Eu me afastei, não te procurei. Eu estava, mas eu te encontrei de novo. Eu voltei, porque aqui é o meu lugar. Estava com saudades de ti. Canta para ele. Estava com saudades de ti. Eu me afastei, não te procurei quando eu mais precisava. Estava com saudades de ti. Canta para ele. Estava com saudades de ti. Eu me afastei, não te procurei, quando eu mais precisava. Mas eu voltei, pois eu sei que aqui é o meu lugar. Canta pra ele, volta agora, se preciso for. Mas eu voltei, pois eu sei que sem ti não posso ficar. Convença Jesus com a sua canção. Mas eu voltei, pois eu sei que aqui é o meu lugar. que aqui é meu Aos lugar. teus pés eu estou voltando, Deus, para a intimidade, para o relacionamento, Mas eu voltei, para aquilo que me preenche de verdade. pois eu sei Que sem ti não posso ficar. recebe, Senhor, recebe a minha adoração. Recebe o meu coração, é o meu sagrado. Atirou-se aos o pés de mais Jesus, valioso com o rosto por terra, ele agradeceu. Posso te dar. Ele voltou glorificando em alta voz. Recebe a minha Atirou-se aos pés de Jesus, adoração.
Com o rosto por terra, ele agradeceu. Recebe o meu coração. É o meu sagrado mais valioso. É o meu sagrado, o mais valioso que eu posso te dar. Eu quero, em nome de Jesus, liberar uma palavra sobre a sua vida. Levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Levanta-te. No final desta Eucaristia, da adoração, essa palavra se tornará muito concreta. Quando você fizer o movimento de realmente ir, levanta-te, vai, porque a tua fé te salvou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Pode aplaudir esse Deus que é a nossa salvação. Nós bendizemos esse Deus que é nossa salvação. Obrigado, Senhor. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.